vida. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Atos capítulo 2, nós veremos do verso 1 ao verso de número 21. Amém? Graças a Deus. Atos capítulo 2, verso de número 1 a 21, diz assim a palavra do nosso Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e médios, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e a forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai Celestial, nós queremos ouvir a Tua palavra, que é poder. Nós queremos receber a porção do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor Deus, essa noite ter a expectativa do Senhor em nossas vidas. Oh, assim como o Senhor deseja nos encher, que nós possamos desejar ser cheios. Nós queremos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma minha boca como instrumento nas Tuas mãos e fala tão somente através de mim, que eu seja o instrumento do Senhor somente, e que nada, ó Deus, a não ser o Senhor, possa falar à tua igreja essa noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração para hoje, o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Amém, igreja? Amém. Nesses dias não tem se falado muito a respeito disso. Na verdade, são dois pontos que eu tenho percebido que não tem sido falado muito ultimamente. E Deus tem nos levantado e levantado dessa igreja para que nós possamos ser aqueles que irão começar a falar, a
luz, e outra é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E para que a gente possa entender esse contexto, nós temos que voltar um pouco na história, porque nesse dia foi um dia memorável. Nós sabemos a história desse dia, mas provavelmente você não saiba como isso começou. E nós temos que entender isso, para que a gente possa entender o motivo dessa descida. Nós temos que saber o contexto, para que a gente possa então entender o que aconteceu de fato nesse episódio que eu li com os irmãos no capítulo 2 de Atos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, 3 meses depois, Moisés foi chamado ao Monte Sinai, e ali ele recebeu as leis do Senhor. E quando Moisés recebeu as leis do Senhor, houve um júbilo tão grande no meio do povo, porque Deus, com o seu próprio dedo, escreveu em tábuas de pedra as suas leis, e aquilo era motivo de regozijo entre o povo, ao ponto deles fazerem festa. E essa festa aqui durou 7 semanas. Era uma festa muito grande, porque eles estavam celebrando o novo começo nas suas vidas. Eles tinham passado 430 anos no Egito. Eles tinham sido escravos por 430 anos ali. E de repente agora o Senhor vem com a sua mão forte e os tira do Egito e os leva ali no Sinai. E ali no Sinai ele dá ao povo as suas leis, dizendo: hoje é um novo começo na vida de vocês. O passado acabou, a escravidão acabou. Deus agora está dando os novos decretos, os critérios, a maneira como o povo tinha de agir. E isso foi motivo de grande alegria. A lei do Senhor estava sendo dada, o novo começo estava sendo iniciado. Eu não sei da sua vida, mas Deus quer lhe dar um novo começo. Eu não sei da sua história, mas Deus tem uma nova história para começar a escrever na sua vida. Amém. Deus tem uma história para escrever na minha vida, uma nova história Ele tem para mim, assim como Ele tem para você. Amém. Uma nova história Ele tem para nós. E devido a isso, Deus estabelece festas. E isso era festa. E Deus estabeleceu algumas festas em Israel. A primeira delas era a festa da Páscoa, aonde tipificava a saída do povo do Egito. E a segunda festa era a festa das semanas, ou festa das primícias. E esse povo então conservou esse ritual, essa festa, durante séculos. Séculos em que eles vinham celebrando a festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, e séculos eles fizeram isso. E quando o povo então estava debaixo do Império Romano, havia um costume também ali do povo que dominava aquela época, de ter a festa da colheita. E eles então fizeram, a festa da colheita se dava 50 dias depois da Páscoa, aonde eles chamavam então festa do Pentecostes. Aquele era um momento onde o povo de Israel assimilou o nome, assimilou aquela festa, mas eles já vinham celebrando essa festa há milhares de anos. E aquele povo então, eles se reuniam nesse período do ano. E na verdade, todos os judeus e outras pessoas simpatizantes vinham a Jerusalém nesse tempo, porque nesse tempo era o tempo, o clima favorecia que todas as pessoas pudessem vir a Jerusalém. Nas outras festas, muitas vezes o tempo não ajudava, o mar era vazio, eles não conseguiam vir de navio, não conseguiam vir de caravana, não conseguiam vir porque o tempo não ajudava. Mas nesse período da história, nesse período da festa do Pentecostes, tudo cooperava para que eles então pudessem vir. Então Jerusalém, uma cidade que era composta de aproximadamente
vinham para a festa do Pentecostes. E foi nesse dia que Deus escolheu para fazer com que algo acontecesse. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque assim como houve um começo depois que eles saíram do Egito, assim como houve uma nova etapa da vida deles quando eles saíram da escravidão, Deus decidiu, por sua vontade, por seu desígnio e decreto, Deus decidiu dar um novo começo, agora não mais só ao povo de Israel, mas a todos aqueles que quiserem. Amém. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no lugar. E imagine então mais ou menos umas 500 mil pessoas na cidade. Os versos dizem que houve um som, como um vento impetuoso. Eu fico imaginando, porque ali havia festa, ali havia alegria, ali havia muito barulho, com certeza, e de repente do céu ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E esse som, ele, de certa maneira, atingia todos os que ouviam e os levavam para um lugar. Eu já preguei esse texto várias vezes, mas nunca o Espírito Santo tinha me dito o que ele me disse a respeito disso agora. Porque na verdade, irmãos, primeiramente houve um som, como de um vento, que atraiu toda uma multidão aonde os discípulos estavam, que era no cenário. Jesus tinha dito para eles: vocês vão e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E naquele determinado dia houve um som como um vento impetuoso, e a Bíblia diz que eles foram atraídos àquele local. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, porque muitas vezes nós confundimos. Deus usa de instrumentos para atrair o seu povo. Amém? Ele usou quando ele vinha do deserto do Sinai, sempre se ouvia o som de uma buzina. E não era nenhuma buzina dos homens. Do alto Deus tocava uma buzina e todos sabiam e todos se congregavam, porque Deus estava falando. Eu quero dizer algo para você essa noite. O barulho do homem não produz a presença de Deus. Você entendeu isso? Eu disse que o barulho do homem não produz a presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que o fato de gritarmos, de pularmos, de saltarmos é sinal da presença de Deus, mas não é. Porque o som que traz o homem a Deus é o som que o próprio Deus produz. Amém? E o som que leva Deus ao homem também é o som que Deus produz. Amém? Nós temos que começar a entender, porque muitas vezes somos equivocados com certas situações, achando que Deus está presente, mas Deus não está presente por causa da minha voz alta ou por causa do meu grito. Deus está presente porque Ele me convocou. Amém? Antes mesmo de eu vir, Ele me chama. Ele me chama. Deus usou o som. Deus usou o som para chamar o povo, para chamar a atenção do povo, para levar o povo aonde Ele queria que o povo fosse. Deus muitas vezes usa do som, e esse som, irmão, é um som espiritual. Amém?
é um som produzido pelo próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Bote lá o som que eu pedi para você. Você vai ouvir um som. E esse som mas o som que o Espírito Santo faz na nossa vida é um som espiritual. Amém? E só os que são espirituais é que ouvem. Só aqueles que têm sensibilidade para ouvir é que ouvem. Deus está tentando fazer algo na terra nesses dias. Deus está chamando um povo. Deus está tocando a sua trombeta. O seu vento do Espírito está soando, amém? E Ele está convocando um povo para que esse povo possa ter uma nova dimensão de vida, amém? Deus está convocando a sua igreja, mas só aqueles que têm ouvidos espirituais é que conseguem ouvir o som de Deus, amém? E Deus quer lhe dar um novo começo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que eles estavam reunidos num único lugar. E todos estavam ali unânimes. Nós sabemos que eles estavam orando, buscando. Mas o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que línguas como de fogo, labaredas, na verdade no original diz que uma grande labareda surgiu e ela se dividiu e pousou sobre cada uma das pessoas que estavam lá. Amém? E a pergunta é: por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus novamente toca a sua buzina celestial e atrai toda uma multidão? E de repente ali eles estão, e línguas como de fogo caem sobre eles, e eles passam a falar em outras línguas. A pergunta é: por que Deus fez isso? Por que agora é necessário essas línguas de fogo? Porque o som nós sabemos é a convocação. O som nós sabemos é o chamamento. Mas e as línguas? Para que elas são? E ele estava buscando Deus essa manhã, perguntando a ele: para que as línguas? Por que das línguas? O Espírito Santo foi trazendo à minha mente o porquê dessas línguas serem de fogo, que poderia ser uma nuvem, poderia ser, quem sabe, anjos ao redor, mas na realidade foram labaredas de fogo. Por que o fogo? Primeiro, porque o fogo representa a purificação. Deus tinha o desejo e continua tendo o desejo de purificar o povo que Ele escolheu para viver uma vida que o agrade. Amém? Aqueles homens eram como nós, imperfeitos, cheios de falhas, cheios de problemas,
muitas vezes até com pecado, pessoas comuns, e havia dentro deles coisas que de certa maneira não agradavam a Deus, assim como nós. E aquelas labaredas de fogo vieram, pousaram sobre a cabeça deles, trazendo purificação. O Espírito do Senhor quer purificar a sua vida. Ele quer purificar você, porque Ele tem algo maior e melhor para a sua vida. Amém? As línguas representam destruição. Deus quer destruir tudo aquilo que não serve para você e para Ele, que está na sua vida. Deus quer destruir o pecado que existe em nós. Deus quer destruir tudo aquilo que interfere a nossa comunhão e relacionamento com Ele. Deus quer destruir tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Então Ele manda aquela labareda de fogo que tem o objetivo: destruir tudo que atrapalha você e Deus. Amém? As línguas de fogo, irmãos, representam a vida. Porque quando alguém morre, o seu corpo fica frio. Mas quando esse corpo é aquecido, está quente, significa que ele tem vida. Um corpo morto é um corpo frio. Um corpo vivo é um corpo quente. E o Espírito Santo quer aquecer a nossa vida, para que nós não sejamos mais mortos-vivos, mas sejamos vivos, cheios do fogo. Amém? E sejamos quentes na presença dEle. Amém, igreja? Nós precisamos compreender isso. Deus está novamente trazendo um novo começo à sua igreja. Ele está trazendo um recomeço à sua igreja, assim como Ele fez com Israel. Ele está fazendo com a igreja. Em Israel Ele deu as leis e disse assim: agora vocês devem começar. Agora para a igreja Ele dá o Espírito Santo e diz: agora vocês devem começar. E começar fazendo o que tem que ser feito. Amém? Essa labareda de fogo representa o poder. O poder. Não há possibilidade, deixa eu dizer isso olhando bem para você. Não há possibilidade de vencer. Nenhum de nós aqui tem condições de vencer a nossa carne, os nossos desejos, a menos que o poder do Espírito Santo esteja atuando em nós. Nós não vamos conseguir vencer. Não pense você que você é capaz de vencer. Esse é o engano do diabo. O diabo é mentiroso. Ele diz que você consegue, que você não precisa dessa coisa chamada Espírito Santo, que você não precisa dessa labareda de fogo sobre a sua vida. Mentira! Nós só vamos vencer quando essa labareda estiver sobre a nossa cabeça, porque haverá poder do alto sobre nós. E Deus deseja um novo começo para a sua igreja. Amém? Deus deseja que todos os seus filhos sejam cheios dessa labareda. O fogo representa o sobrenatural. Meu irmão, nós estamos acostumados a uma sociedade que ela é, de certa maneira, cética. Ela não acredita mais nos milagres. Ela não. Por quê? Porque isso deixou de ser pregado. Isso deixou de ser ensinado. A cruz deixou de ser pregada e ensinada. E nós então paramos de ver os milagres de Deus acontecendo. E nós então crescemos num contexto onde não vemos mais as curas acontecerem, não vemos mais as línguas acontecerem, não vemos mais os mortos ressuscitarem, não vemos mais aqueles que são endemoniados serem libertos. Por quê? Porque se esqueceu de ensinar aquilo que é essencial. O Espírito Santo quer trazer de volta o sobrenatural na sua vida.
O Espírito Santo quer trazer o sobrenatural na sua vida. Veja os apóstolos, todos eles sem exceção. Veja Pedro de repente tem uma visão do céu, um lençol desce. Veja João, ele é levado até os céus e vê o Senhor Jesus. Veja Paulo levado até o terceiro céu. Veja, todos os homens de Deus tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Mas nós estamos acostumados ao trivial, nós estamos acostumados ao nada, nós estamos acostumados ao racional, e aquilo que muitas vezes nós não entendemos, nós não aceitamos, e por não aceitarmos, não recebemos. Deus quer levar você a uma esfera sobrenatural. Deus quer levar você a uma esfera sobrenatural. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e Deus quer nos levar a ter experiências sobrenaturais com Ele. Amém, igreja? Amém. E nós precisamos entender isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi perceber que essas línguas, e imagine comigo, porque é assim que aconteceu. Uma grande labareda apareceu na sala, e de repente ela começa a se dividir e pousar sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam lá dentro. E elas pousaram sobre todos os que estavam dentro daquela grande sala. Isso significa que Deus não faz exceção de pessoas. Assim como Ele quer dar o poder do Espírito a mim, Ele quer dar a você. Assim como Ele quer dar a todos que estão aqui essa noite. Ele deseja que essa chama esteja sobre todas as cabeças que aqui essa noite estão. Amém? Ele deseja que esse poder desse Espírito Santo maravilhoso seja derramado sobre cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Há necessidade desse fogo. Nós precisamos desse fogo. Por quê, pastor? Para que nós tenhamos maior comunhão com Deus através das línguas. Paulo diz assim, que aquele que ora em outras línguas, ora de fato. Para eu traduzir isso para você, seria isso: aquele que ora em outras línguas, ora certo, ora à vontade de Deus. Paulo diz que nós devemos orar com a nossa língua, com o nosso raciocínio, mas nós também devemos orar em outras línguas. E todos nós que temos esse Espírito sobre nós, essa labareda de fogo sobre nós, temos essa condição dada por Ele, de orarmos em outras línguas, porque quando oramos em outras línguas, a Bíblia diz que o meu intelecto fica sem entender, mas eu oro de verdade. Eu oro à vontade de Deus. Eu oro aquilo que Deus quer que eu ore. Aqui as línguas, porque ela edifica a nossa vida. Paulo diz, ela não edifica a língua do outro, a vida do outro. Ela edifica a sua vida. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nossa vida. Nós temos uma comunhão maior com Deus, porque é nós orando. Amém? Orando como pastor, orando em outras línguas. Amém? Como o Espírito, diz a palavra, como o Espírito concedia que falassem. Amém? Comunhão. Precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a nossa comunhão com Deus seja intensificada. Quantos querem a comunhão intensificada nessa noite? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Eu fiz questão de colocar hoje na entrada, você que chegou no horário, você viu, eu coloquei qual é a sua expectativa. Antes de sentar, pense qual é a sua expectativa.
Porque hoje é dia do seu milagre, irmão. Amém. Hoje é dia do seu milagre. Precisamos das línguas, porque é o poder de Deus para testemunhar esta disposição. Glória a Deus. O poder de Deus Glória a Deus. é para testemunho. Por que tanta gente vivendo uma vida de mau testemunho? Eu estou falando de crentes. Crentes dando mau testemunho no trabalho, no dia a dia, na escola. Crentes que são pessoas que são pior. Eu vou dizer algo aqui que pode chocar você, mas eu tenho que dizer. O crente que dá mau testemunho é pior do que o ímpio, porque ele conhece a verdade. Mas Deus quer fazer com que você esteja cheio do fogo e do poder de Deus para dar bom testemunho. Amém? Para quem que eles tiveram esse poder? Para testemunhar. Testemunhar o que, pastor? Tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida deles, tudo aquilo que eles estavam fazendo, o poder de Deus sendo manifesto. Deus quer encher você com o seu poder. Diga amém. Para quem que eu preciso desse poder, pastor? Porque esse poder, meu irmão, proporciona os dons espirituais. A Bíblia fala de nós, nada mais, óbvio. Dom da visão, o dom da profecia, o dom da cura, o dom de milagres ou maravilhas, como a Bíblia chama, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Tudo isso é proporcionado pelo Espírito Santo que está sobre nós. Amém? Amém? Amém. Quando nós éramos ímpios, quando não conhecíamos a Jesus, o Espírito Santo estava conosco. E foi Ele quem nos conduziu a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. Glória a Deus. Agora o Espírito Santo está em nós. Graças a Deus. Mas Ele quer estar sobre nós. Aleluia. Conosco, em nós e sobre nós. O poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. Ele deseja isso. Fala, pastor, já não tem o Espírito Santo? Tem. Se você aceitou Jesus na sua vida, você tem. Aonde ele está? Dentro de você. Mas se você quer ter uma vida de poder, de vitória, de novidade, de sobrenatural, de saber discernir a vontade de Deus, de dar testemunho, você tem que ter o Espírito Santo sobre você. Porque Ele é o poder de Deus para as nossas vidas. E essa noite o Espírito Santo quer batizar você. Essa noite Ele quer te dar uma nova experiência. Essa noite Ele quer te dar um novo começo, irmão. Aquele momento foi o novo começo da igreja. Já não mais agora a lei, já não mais agora aquilo que passou, mas uma novidade para acontecer no meio da igreja de Jesus Cristo. Deus continua derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Olha o versículo. E nos últimos dias que nós estamos vivendo, diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Obviamente, toda a carne que deseja, toda a carne que quer, toda a carne que se abre, toda a carne que tem sede, toda a carne que quer viver uma vida diferente com Deus, toda a carne que quer o novo de Deus acontecendo na sua vida, são para esses
que o Espírito Santo está disponível. Amém? E nós queremos orar por você nessa noite e ministrar na sua vida o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Nós queremos ministrar na sua vida o poder do alto, para que você seja um vencedor. Amém? Amém. E nós queremos que você seja um vencedor. Faça a diferença nesta terra que estamos vivendo. E quantos querem isso essa noite? Quantos gostariam disso essa noite? Você quer mesmo? Quer mesmo? Deixa eu ler uma coisa que eu estava lendo essa tarde e falou muito ao meu coração. Porque para Deus agir na nossa vida, há necessidade de uma entrega. Olha só. A entrega a Deus é algo bastante positivo, pois se trata de entregarmos a nós mesmos a Deus, de tal modo a capacitá-lo a cumprir sua vontade em nós. Se não nos entregarmos a Deus, Ele não tem como realizar sua vontade em nós, seu propósito em nossa vida. A única maneira de Deus operar sua vontade em nós é por meio de nossa entrega total a Ele. Isso significa apenas entregar, isso não significa apenas entregar coisas, mas desistir de nós mesmos. E não apenas desistir, mas é entregarmos a Ele. Amém? Quantos querem se entregar totalmente a Deus nessa noite? Sem reservas. Sem reservas. Se você não se entregar sem reservas, Deus não vai poder fazer a obra da sua vida. Ele não pode. Mas se você deseja entregar-se sem reserva a Deus, Ele quer te batizar hoje com o Espírito Santo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E Ele vai te batizar essa noite. Amém? Amém. Pode sair do seu lugar. Você que não foi batizado no Espírito Santo, vem à frente. Em nome de Jesus. Se você deseja se entregar completamente ao Senhor, Ele tem algo para você. Você crê? Aleluia. Sem reserva, irmão. Sem reserva. Sem reserva. Sem reserva. Ele vai batizar você com o Espírito Santo essa noite. E vai lhe dar tudo aquilo que a palavra do Senhor tem dito. Amém. Aleluia. 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 Vem aqui mais para cá. Põe uma linha aqui. Isso. Uma linha em nome de Jesus. Isso um pouquinho mais para trás, mais uma linha, um do lado do outro. Em nome de Jesus, Senhor, anda lá, aleluia. Sem reserva, irmão. Amém. Sem reserva. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Diga assim a Deus: Senhor, eu me entrego agora a Ti. Sem reservas. Todo o meu ser eu entrego a Ti. Em nome de Jesus, eu lhe peço, batiza-me agora com o Espírito Santo, dando-me evidências desse batismo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu libero a unção de Deus. Batismo do Espírito Santo sobre a sua vida agora, Juliana. Em nome de Jesus. Recebe o batismo do Espírito Santo para viver de novas vidas. Recebe o poder de Deus sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba, Juliana. Receba agora. Eu ministro o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Oh, Rachakatalabashe. Oh, Xarabakatalabashe. Oh, Racharababashe. Recebe.
batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Recebe. Eu ministro sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Manifesta agora as línguas, Senhor. Abra a boca de Deus. Começa a glorificar o Senhor. Como o Senhor, Juliana, deixa fluir as línguas. Fogo de Deus sobre a sua vida. Recebe. Recebe. Deixará. Manda lá para o chega. Eu ministro a vida na aula. Batismo do Espírito Santo. Manda lá para o chega. Fala para chega. Abra a boca, glorifica. Glorifica. Glorifica em estranha. Fogo. Fogo. Chega lá. Manda chover, gente. Manda lá. Glorifica em Espanha. Oh, aleluia. Oh, fogo de Deus agora, amigo meu irmão. Deixará agora, Pai, glorifica o teu nome na vida do teu servo. Em nome de Jesus agora. Recebe fogo. Recebe fogo. Recebe fogo. 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 Fogo de Deus. Fogo. Fogo. Lamanaia chorrequete. Fogo. Fogo. Caia fogo de Deus agora. Flui, Senhor. Flui, Senhor. Em nome de Jesus. Sonda lava cucoloche. Ora, calava, citereia. Ora, chacatalava, cheia. Hoje. Fogo. 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 Leva lá. Manda lá. Vai xarabacatalabaxandalabaxê. Fogo. Fogo. Manda lá. Oh, enche agora teu filho. Enche agora teu filho. Enche agora teu filho. Em nome de Jesus. Recebe fogo. Recebe fogo. Oh, em nome de Jesus.